Bom dia, queridos, vocês que nos acompanham de casa, vocês que estão aqui presencialmente. O pastor Bernardo contou um pouquinho dessa história de como surgiu a Igreja Presbiteriana do Alto aqui nesse lugar e como nós, um dia, em um dos muitos cafés de mentoria que nós temos esse hábito de encontrar pelo menos semanalmente, quinzenalmente, ele me falou e compartilhou desse sonho de plantar uma igreja na cidade ou nessa cidade. E esse é um sonho que tem ardido nos nossos corações, no dele, no meu e de muitos outros pastores que têm se formado ou que são contemporâneos nossos. Esse desejo de ter igrejas que falem ao coração da cidade, não que as outras não falem, mas que elas já nasçam e sejam plantadas com esse DNA urbano voltado para esse contexto em que nós estamos inseridos. E esse é o propósito da Igreja do Alto, ser uma igreja para a cidade. E quando a gente pensa em igreja para a cidade, algumas coisas vêm no nosso coração porque nós estamos muito habituados e acostumados culturalmente a pensar no ambiente urbano como algo um pouco ruim, não tão agradável. Na mente de muitos irmãos, e talvez aqueles que têm um pouco mais de idade, eles olham para a cidade como um mal necessário, porque se fosse uma opção pessoal, talvez optariam por morar em lugares menores, ou talvez até no campo e vir para a cidade para resolver as suas demandas e as suas necessidades, mas ter como um lugar de habitação lugares mais tranquilos. E essa nova geração, eles vêm com a mentalidade um pouco diferente, não tiveram essa experiência de viver no campo ou de viver em ambientes mais tranquilos, eles já nascem inseridos nesse contexto e eles amam esse contexto. E quando nós pensamos em uma igreja para a cidade, nós temos que levar em consideração exatamente essa característica de ser uma igreja que ama a cidade, que esteja comprometida com a transformação dela. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, como uma igreja para a cidade pode ser um canal de transformação para a sociedade. Eu quero compartilhar com vocês e convidar você que está em casa e aqueles que estão aqui presencialmente a abrirem as suas Bíblias, acompanharem a leitura no livro de Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 9. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 9. Diz assim o texto: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei dos seus frutos, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai as suas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos deportei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganeis, vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não eu os enviei, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós lemos a tua santa palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de forma muito especial. Que o Senhor ministre a cada um de nós e que o seu Espírito Santo nos conduza nessa manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Queridos, é engraçado, eu tenho 2 filhos. O Miguel está com 6 anos
e a Olivia com 2 anos. A Olivia, ela tem um pouco menos de consciência quando a gente fala de férias, mas sempre que cita esse termo ela já fica toda animada. O Miguel, ele já entende um pouco mais o que é férias, e quando a gente fala que vai tirar férias, ele passa então a perguntar praticamente todos os dias se já chegou o dia da viagem, o dia das férias. Quando nós também, adultos, pensamos em férias, nós sempre pensamos naquele momento de descanso e começamos a planejar como vai ser esse período de descanso. Mas nós não podemos deixar a nossa vida de trabalho, de rotina, pensando ou viver em prol das férias, correto ou não? Não dá para você falar assim, eu vou largar tudo agora e vou esperar chegar o dia das férias para que eu possa descansar e ter um momento agradável com a minha família. Você vai continuar na sua rotina, na sua vida, no seu trabalho, até que chegue o período de férias. Quando nós pensamos na nossa vida cristã e na nossa jornada como discípulos de Jesus, nós estamos indo para um período eterno de gozo e de paz com Cristo Jesus, na presença de Deus. Mas até chegar esse dia, não dá para a gente abandonar a nossa vida cotidiana, a nossa vida, entre aspas, normal, e pensando ou vivendo em prol deste momento glorioso que nós vamos viver. É claro que nós estamos imaginando e pensando como o fim futuro das nossas vidas, esse período de paz na presença de Deus, mas nós ainda estamos inseridos nessa vida e nessa jornada. E quando nós lemos esse texto, é exatamente sobre isso que Deus está falando daquele povo que estava sendo levado cativo para a Babilônia. Para a gente entender um pouco, quando nós pensamos no profeta Jeremias, ele traz uma palavra dura àquele povo. Um povo que se esquece de Deus e se, por muito tempo, ele passa a trocar Deus por outros deuses e passa a prestar adoração e culto a outras entidades. Eles começam a viver em pecado e Deus, como forma de punição, não punição, mas de ensino, um ensino que às vezes é doloroso, mas nem porque é doloroso deixa de ser amoroso, mas como uma forma didática para aquele povo, ele o leva cativo para a Babilônia. E quando eles estavam na Babilônia, vem o profeta Jeremias e manda esta mensagem para os que estavam cativos na Babilônia. E o contexto dessa mensagem é o que nós lemos: para que o povo pudesse criar, construir as suas casas, construir as suas famílias, viver naquela cidade onde eles foram levados cativos, para que eles possam orar, interceder para a prosperidade daquela cidade, porque a prosperidade daquela cidade também estava a prosperidade do próprio povo, e para que o povo ficasse atento aos profetas e adivinhos que se levantavam naquele meio, no meio do cativeiro, e traziam mensagens segundo o coração daquele povo, segundo os seus próprios interesses e não segundo a mensagem de Deus. Então nós tínhamos um povo cativo que estava aguardando o cumprimento da promessa de Deus de ser liberto daquele cativeiro, mas enquanto estavam aguardando essa promessa, eles deveriam viver naquele lugar da melhor forma possível. É como nós, quando pensamos nas férias, mas ainda temos que viver a nossa rotina. O povo sonhava com a liberdade do cativeiro, aguardava aquele momento em que Deus os livraria do jugo da escravidão e daquele período de exílio, mas enquanto estavam naquele período, deveriam viver as suas vidas da melhor forma possível. E quando nós pensamos nesse contexto e olhamos para a nossa vida hoje, nós não estamos numa situação muito diferente do povo de Israel que estava vivendo exilado na Babilônia. Talvez nós não estamos de fato, literalmente, exilados em uma terra estrangeira, mas espiritualmente nós estamos exilados nessa terra, porque tanto Hebreus quanto o apóstolo Pedro traz essa ideia de que nós, discípulos de Jesus, que fomos alcançados por Ele, nós pertencemos a uma outra pátria, pertencemos a uma terra distante, estamos aqui
de forma passageira, aguardando o cumprimento e a volta de Cristo Jesus, para que então nós possamos ser libertos desta Babilônia espiritual na qual nós vivemos e possamos ser levados e conduzidos para a nossa morada celeste. Então nós somos chamados, assim como este povo, a viver da melhor forma possível, inserido nessa cidade, aguardando o grande e glorioso dia em que o Senhor voltará e transformará todas as coisas. E o texto e o profeta Jeremias traz algumas orientações interessantes e sobre elas que eu queria conversar hoje com vocês. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus orienta aquele povo a desenvolver um olhar de carinho e de cuidado para aquele contexto onde eles estavam inseridos. Olha o que o texto diz, versículo 4. Assim diz o Senhor de Israel, todos os exilados que eu deportei para a Babilônia. Versículo 5, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei dos seus frutos, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai as suas filhas a maridos, para que tenham filhos, e multiplicam-se e não se diminuam. Quando nós pensamos nesse contexto, em criar e edificar casas, Deus está dizendo para aquele povo que eles deveriam criar raízes naquele lugar. Porque embora Deus o resgataria o seu povo, até que esse período chegue, eles deveriam viver e criar um sentimento de carinho e de cuidado para aquele contexto. Quando eu introduzi a nossa fala aqui hoje, estava dizendo sobre esse conceito que nós temos, essa teologia ruim, de que cidade é um lugar mau, é um lugar de dor, de sofrimento, é um lugar de violência, é um lugar de pesar, é um lugar de trabalho. Nós devemos mudar um pouco esse olhar que nós temos a respeito das cidades. Nós temos então na história do povo de Deus, um povo que nasce no jardim, mas que encerra a sua jornada em uma cidade. Nós temos um homem, um representante da nação, Adão, criado para cuidar de um jardim, mas nós temos o povo de Deus, que vai habitar na Nova Jerusalém, a cidade santa que desce dos céus. Portanto, cidade não é algo essencialmente ruim. Ela é um produto do mandato cultural de Deus aos seres humanos que se desenvolvem e por meio deste mandato desenvolvem sociedades e culminam no surgimento de cidades. Nós talvez temos esse conceito da cidade como um ambiente ruim, porque nós ainda somos influenciados por uma mentalidade humanista que traz em si o conceito de que o homem nasce essencialmente bom e o ambiente corrompe o homem. Então, quando nós olhamos para a cidade, percebemos as mazelas e a marca do pecado que é causada nessas cidades, ou do fruto do comportamento humano, nós olhamos assim e percebemos, bom, a cidade é má e ela corrompe os homens. Mas a cidade, ela não é essencialmente ruim. Os homens, por meio da sua corrupção, por meio do pecado que habita em nós, têm corrompido as estruturas sociais e a própria cidade. Portanto, quando nós olhamos e pensamos em uma igreja para a cidade, essa igreja tem que olhar com um carinho especial para o lugar que nós estamos habitando. Nós somos fruto de um movimento chamado Movimento Reformado. O Movimento Reformado surge um pouco antes, no início do século XVI, final do século XV, e por meio de vários episódios chamados as Reformas Protestantes, em vários lugares, surge então desse movimento a chamada Igreja Reformada, da qual nós pertencemos e herdamos essa herança, não só da teologia, mas também da cosmovisão, a forma com que nós olhamos para o mundo, e também da nossa eclesiologia, da forma com que nós pensamos igreja para o mundo. Esse movimento chamado Movimento Reformado, ao longo do século XVI e do século XVII, ele marcou profundamente a sociedade europeia, especialmente, não só
na Alemanha, na Holanda e no Reino Unido, na Inglaterra, mas ele desenvolveu, e por meio da influência da reforma e dos seus membros, dos pastores e dos membros das igrejas reformadas, transformaram a sociedade de forma marcante, e que até hoje nós provamos e vemos os frutos da influência reformada na cidade. Nós somos herdeiros desse movimento. Nós não podemos perder esse DNA enquanto igreja, de ser um agente de transformação na sociedade e olhar para a sociedade como um lugar de habitação em que nós não só temos um carinho, mas nós trabalhamos e cooperamos para o bem desse ambiente do qual nós estamos inseridos. Às vezes nós nos equivocamos e nós achamos que o Evangelho de Cristo Jesus, ele veio para trazer transformação social. Queridos, o Evangelho não transforma sociedade. Ele transforma indivíduos que transformam a sociedade. O Evangelho, ele não tem esse caráter de transformação social, ele tem um caráter de transformação do indivíduo. Ele muda o nosso coração, e nós, uma vez que somos transformados, alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus, nós atuamos para a transformação do ambiente em que nós estamos inseridos. E quando nós criamos esse conceito de cuidado e carinho para com a sociedade, muitas coisas começam a mudar, porque nós deixamos de olhar para a sociedade como um ambiente hostil e nós olhamos para ela como um ambiente da qual nós estamos inseridos e que nós também podemos cooperar para transformar esse lugar. A igreja para a cidade tem esse DNA, de olhar para a sociedade como um lugar que nós atuamos e podemos cooperar para que ele se torne um ambiente melhor. Por meio do compartilhar o Evangelho e da transformação que o Evangelho causa no coração, esses seres transformados transformam a sociedade. É engraçado que o texto traz exatamente essa tônica. Construam casas, habitem nessas casas, plantem pomares e comam do fruto desses pomares. Queridos, o que é comer do fruto do pomar? É provar do trabalho que nós iniciamos. Em uma linguagem econômica, é ter um lucro do nosso trabalho, é plantar e colher e provar dos frutos do trabalho que nós desempenhamos. Isso não só é estar inserido nesse ambiente, mas é cooperar para o desenvolvimento desse ambiente. O texto continua dizendo que a prosperidade da cidade também traz prosperidade ao povo de Deus. Nós devemos orar a Deus para que o nosso ambiente, o ambiente que nós estamos inseridos, possa prosperar e trabalhar para isso. Porque quando o ambiente prospera, nós prosperamos. A sociedade prospera. E prosperidade não é só financeira, é desenvolvimento humano, em qualidade de vida, em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Nesse sentido, essa igreja é privilegiada, porque ela não só está inserida no ambiente urbano, ela foi plantada para um ambiente urbano, mas ela tem cooperado para o desenvolvimento da sociedade onde ela está inserida, por meio dessa estrutura da qual nós fazemos uso desse espaço, dessa escola, que é um meio que traz mais desenvolvimento social do que educação, muito mais do que atividades econômicas, porque uma sociedade bem educada, uma sociedade com um ensino de qualidade, ela se desenvolve muito mais. E ela, por meio da educação e dessa transformação que a educação traz, ela também gera riqueza econômica.
Por isso, quando nós olhamos para esse ambiente, nós percebemos que esta igreja e os membros dessa igreja estão comprometidos com o desenvolvimento da cidade na qual nós estamos inseridos. Porque nós amamos essa cidade e nós queremos que ela se desenvolva e que esse povo prospere, porque assim também nós prosperamos. Ter esse olhar de carinho para com a cidade. Nós fomos chamados para isso. Essa igreja foi plantada para isso. E quando se comemora um ano da plantação dessa igreja, nós olhamos para aquilo que Deus fez até aqui, e nós oramos para que Deus continue fazendo ainda mais, para que esta igreja se torne uma referência nessa cidade. Para que nós possamos buscar o desenvolvimento, não só o desenvolvimento pessoal, mas que nós possamos buscar o desenvolvimento da cidade, porque nós pertencemos à cidade, nós fazemos parte desse ambiente, nós somos o povo de Deus que está exilado neste lugar, mas nem por isso nós precisamos criar um sentimento de ódio para com o lugar do qual nós estamos exilados espiritualmente. Nós sabemos que a nossa morada é a morada celestial, mas até chegar lá, nós estamos aqui e vivemos aqui e trabalhamos e cooperamos para que este lugar se torne o melhor lugar possível para que nós possamos habitar, para que os nossos filhos possam ser criados, para que as futuras gerações possam se beneficiar do trabalho e do carinho do povo de Deus, para um lugar que não é a nossa morada definitiva, mas é o lugar para onde Deus nos trouxe e nos colocou para que possamos habitar. Portanto, queridos, devemos desenvolver e cultivar um olhar de carinho para com a cidade. Mas nós também devemos ter ou olhar e viver de uma forma contracultural na cidade. Porque se nós estamos inseridos nela e habitamos nela, não significa que nós devemos viver do mesmo modo em que os habitantes dessa cidade vivem. Nós habitamos e cooperamos para o desenvolvimento dela, mas por meio de uma contracultura ativa, nós demonstramos a transformação que o Evangelho causa na nossa vida e que ele pode causar também na sociedade. Seres transformados que vivem de forma singular no meio desta Babilônia espiritual da qual nós estamos vivendo. Uma cidade marcada pela corrupção, marcada pela desigualdade social, marcada pela criminalidade, não só a nossa, muitas cidades no Brasil, mas que nem por isso nós nos amoldamos a esse contexto e a esse mecanismo. Nós vivemos, nós cooperamos para o desenvolvimento dela, mas nós vivemos de forma singular, totalmente diferente do modo de vida daqueles que aqui habitam. Nós, por meio de uma cosmovisão cristã, alinhada com as Escrituras, nós mostramos para os outros, não só no nosso discurso, mas na nossa prática, que nós vivemos de forma diferente. E que esta sociedade pode ser transformada assim como a nossa vida foi transformada. Viver de forma singular é viver uma vida pautada no serviço e não no egoísmo. Porque a sociedade a qual nós fazemos parte, ela vive pautada no egoísmo. Os relacionamentos são construídos com base nos interesses pessoais e próprios. Os casamentos estão sendo edificados com base no sentimento de benefício próprio e não de sacrifício e de amar ao outro como Cristo amou a igreja. Eu trabalho com jovens, queridos, trabalhei aqui, trabalhei em Ponta Grossa, retornei e tenho trabalhado com essa moçada. Sabe o que eu mais ouço dos jovens? É que eles não querem se casar tão rápido assim. Porque eles estão preocupados com o seu desenvolvimento pessoal, antes de se comprometer em um relacionamento em que você tem que se doar muito mais
do que às vezes receber. Porque quando nós nos doamos, nós damos o exemplo e assim nós recebemos também. Porque quando nós nos casamos, nós não nos casamos para ser feliz, nós nos casamos para fazer o outro feliz. E quando ele entende esse princípio de fazer o outro feliz, nós temos um relacionamento ajustado com ambas as partes felizes. Mas os jovens não querem, eles querem ter a sua vida, eles querem ter as suas conquistas, os seus bens, as suas posses, as suas experiências, e estão muito mais preocupados com os seus próprios interesses do que com o propósito da qual Deus nos criou e nos chamou e nos inseriu. Quando nós então vemos jovens casados, eles não querem ter filhos. Sabe por quê? Porque são egoístas. Salvo as devidas proporções e os casos particulares que nós entendemos, a grande maioria dos jovens casais não querem ter filhos, porque não querem se dedicar à criação de um outro ser, não querem se dedicar em amor, eles querem viver as suas individualidades, eles querem viver o seu relacionamento privado, eles não querem compartilhar uma vida em família, quando muito querem compartilhar uma vida de casal. Porque estão preocupados consigo mesmo e não com o serviço e com o se doar. E eu vou dizer algo para vocês, queridos, que pode parecer duro, mas é verdade. Esse sentimento egoísta que nos faz pensar em nós mesmos e não no serviço que nós prestamos ao outro e à sociedade por amor a Cristo, isso é pecado. Se você é jovem, casado, e a única razão para que você não queira ter filhos é se preocupar com você mesmo, e você não quer ter o desgaste de cuidar e educar uma criança, e você está prezando pela individualidade no seu relacionamento, ou a intimidade no seu relacionamento, isso é pecado. Não temos como fugir disso. Quando nós olhamos para a sociedade, vivemos de forma singular, eles devem olhar para nós e perceber diferenças da forma com que a sociedade dita, da forma com que as pessoas vivem. Embora estejamos inseridos nesse ambiente, vivemos de uma forma radicalmente transformada daqueles que aqui habitam. Vivemos de uma forma em que buscamos a justiça, buscamos o desenvolvimento humano, não só meu, mas daqueles que me cercam. Vivemos e buscamos o desenvolvimento da cidade, sempre com graça, com retidão, segundo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Não podemos entender que estamos inseridos aqui e devemos viver da melhor forma que pudermos aqui e usarmos dos meios que a sociedade imprime para que as pessoas se desenvolvam para a nossa própria vida. Não podemos desenvolver economicamente fazendo uso de corrupção. Não somos chamados para desenvolver a nossa empresa sonegando imposto. Nós não somos chamados para viver a nossa vida da melhor forma possível neste lugar, fazendo uso de falcatruas, de malícia, de mentira, de pecados que outrora habitavam o nosso coração, mas uma vez que somos revestidos pela nova criatura em Cristo Jesus, já não fazem parte mais do modus operandi que nós utilizamos. Portanto, queridos, a primeira coisa que nós entendemos enquanto igreja, enquanto esta igreja, a Igreja Presbiteriana do Alto, é que nós temos um olhar de carinho para a sociedade, porque nós estamos inseridos nela e buscamos o desenvolvimento dela. O segundo ponto é que nós, mesmo inseridos e buscando o desenvolvimento dessa sociedade, nós vivemos de forma contracultural, vivemos em uma contracultura ativa, uma contracultura que leva o quebrar de barreiras sociais e econômicas, que leva o quebrar de barreiras pessoais, de barreiras sociais, barreiras raciais.
Porque nesse ambiente nós não temos diferenças de classes econômicas. Nós tratamos os outros da mesma forma, de uma forma singular e amorosa, mas tanto o que tem posses quanto o que não tem, ele é tratado da mesma forma. Tanto o estrangeiro quanto aquele que é nativo, nascido e criado aqui, ele é tratado da mesma forma. Porque o Evangelho de Cristo Jesus quebra estas barreiras. A palavra de Deus e o profeta Jeremias orientam o povo exatamente a quebrar esta mentalidade separatista no meio daquele povo. Casem-se, tomem esposas, deem os seus filhos em casamento e as suas filhas, criem laços, mas guarde aquilo que é essencial: Cristo Jesus, Deus como único Senhor. É verdade que a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, ela orientou o povo a não se envolver com outras culturas e com outros povos. Mas isso tinha um propósito específico, para que o povo não se contaminasse com a idolatria daquele povo de outras nações. Mas nesse contexto o povo já estava perdido. E Deus usa uma forma didática, dolorosa, mas amorosa, para corrigir o povo que é ao cativeiro. E nesse período de cativeiro o povo deveria se desenvolver humanamente, economicamente e socialmente. Então nós temos a terceira característica de uma igreja para a cidade, que é uma comunidade comprometida com o bem da cidade. Uma vez nós falamos já de olhar com carinho para a sociedade, de viver de forma contracultural. Esta comunidade, ela trabalha de forma ativa e comprometida para o bem da cidade. Nós, discípulos de Jesus do século 21, daqui de Uberlândia e talvez de uma boa parte do nosso país, nós fomos criados com uma mentalidade em que nós buscamos o desenvolvimento nosso. Nós olhamos muito para o nosso umbigo, de uma forma mais popular de dizer. Nós queremos que o povo de Deus, nós queremos que os nossos irmãos estejam bem. Nós queremos que eles se desenvolvam, nós queremos a graça de Deus para o nosso povo, nós queremos a prosperidade de Deus para o nosso povo, nós queremos o cuidado de Deus para o nosso povo, nós queremos a proteção de Deus para o nosso povo. Mas nós não pensamos nisso para a cidade. O texto diz que a prosperidade do povo de Deus estava atrelada à prosperidade da cidade. O mesmo Deus que atua no nosso meio, atua na cidade para que ela também possa ser guardada e desenvolvida. E que ainda que Deus use de homens ímpios, Ele usa esses homens para que o ambiente em qual o seu povo está inserido possa se desenvolver e crescer, e nós cooperamos para que essa cidade também se desenvolva e esteja bem. Quando nós citamos aqui no início da nossa reflexão sobre o movimento reformado e como ele causou impacto na sociedade no século XVI, XVII e XVIII, talvez um dos nomes mais citados da influência do movimento reformado na sociedade seja o de um teólogo alemão estadista chamado Abraham Kuyper. Um homem à frente do seu tempo, um homem que sempre olhou para a sociedade, para o futuro e não só de forma momentânea. Um homem que no início do seu ministério e da sua atuação política criou um jornal, e esse jornal atendia a classe mais popular, vamos dizer assim, e que, entendendo que ele teria que ter também um jornal que atendesse a elite da sociedade, ele cria outro jornal, ele cria um partido político e começa a atuar na política na Holanda. Ele também
começa a pensar e a propor uma sociedade democrática da qual nós herdamos e também tentamos, claro que com muitos desafios, viver numa sociedade democrática de direito. Ele também traz um conceito de esferas de poder e como essas esferas trabalham em harmonia, mas cada uma guardando as particularidades e o poder umas das outras. E esse homem, Abraham Kuyper, tem um impacto tremendo na sociedade, no desenvolvimento, no bem daquele lugar. Assim como nós tivemos outros que atuaram em outros lugares. Nós estamos em uma escola que leva não só um sobrenome famoso no meio presbiteriano, Mackenzie, mas ele também traz em si um sistema de ensino que é muito diferente do que nós olhamos na base educacional do nosso país. Uma forma de ensino muito mais integrada e menos compartimentada, se assim posso dizer. Mas esse nome, Mackenzie, traz em si uma história fantástica no nosso país. Quando, lá nos primórdios da Igreja Presbiteriana do Brasil, por meio de um casal, se inicia o embrião do que nós temos hoje da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Quando surge, então, a chamada escola estrangeira, e que depois se torna a escola Mackenzie, mas essa escola estrangeira, a escola presbiteriana, começa e logo no início ela já traz uma diferença gritante na forma de ensino que era feita naquele momento. Quando nós pensamos em um Brasil colonial, um Brasil dominado por barões do café e por grandes nomes da agricultura, dos grandes latifundiários, esses que tinham condição de pagar o ensino para os seus filhos, mandavam seus filhos para as escolas católicas onde eles eram ensinados. Mas a grande maioria da população não tinha acesso à educação. E então, essa escola estrangeira, a escola americana, ela começa com um sistema de ensino que não faz diferença de classes. Tanto o escravo quanto o filho do Senhor estudavam e eram ensinados da mesma forma. Isso já é um choque para a cultura educacional do nosso país. E com o desenvolvimento desse sistema de ensino transformador, que olha para o ser humano e não para a classe a qual ele pertence, começa a se desenvolver no nosso solo, e então da escola americana vai se desenvolver e surgir o Instituto Mackenzie, que posteriormente vai se tornar a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vejam como uma igreja comprometida com o bem da cidade causa uma transformação grandiosa no contexto onde ele está inserido. Por meio de homens e mulheres comprometidos com o bem da cidade, nós temos o surgimento do embrião da escola americana, o que é hoje o Mackenzie, e esse desenvolvimento não só traz desenvolvimento social, não só traz desenvolvimento humano, traz desenvolvimento econômico e transforma uma cidade, um país, por conta de olhar para o bem da cidade, não só para o seu meio. Este é o DNA da igreja. Este é o DNA da igreja reformada. Uma igreja comprometida com o desenvolvimento espiritual e o que nós fazemos bem, com um bom ensino, boa doutrina, boa pregação. Mas nós devemos olhar também para o desenvolvimento da cidade e atuar como agentes de graça na cidade. Para isso nós fomos chamados. Quando eu olho para essa igreja completando 1 ano, esse é a minha oração a Deus, para que essa igreja não perca esse DNA de transformação cultural e social. Para que os membros dessa igreja, vocês que estão aqui, vocês que estão acompanhando de casa, entendam que vocês foram chamados para atuar como agentes de transformação na sociedade,
trazendo e demonstrando a diferença que um coração regenerado por Cristo Jesus é capaz de fazer em uma sociedade. Que nós possamos buscar não só o desenvolvimento pessoal e da nossa comunidade, da igreja, mas que possamos olhar para a cidade e atuar como agentes de transformação no lugar onde nós estamos inseridos. Que nós possamos olhar com graça para a cidade, assim como Cristo olhou com graça para aquele contexto onde ele estava inserido, para os seus apóstolos, para aqueles que ele impactou com a sua mensagem, e olhou para nós que fomos escolhidos antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, que não merecíamos, mas provamos da graça de Cristo Jesus. Talvez nós olhamos para a cidade e achamos que ela não merece, mas é esse o olhar de graça que devemos exercer, porque nós não atuamos com base na recompensa ou no merecimento de algo, de instituições, de estruturas ou de pessoas. Nós atuamos com graça porque Cristo nos chamou para atuar desta forma. Portanto, queridos, nós devemos estar inseridos na sociedade e atuar como agentes de transformação nessa sociedade. Se você está inserido em uma corporação, uma empresa, o Senhor te colocou lá para atuar como meio de graça naquele lugar. Se você está inserido nas esferas de poder, de administração da nossa cidade, glória a Deus. Não encare isso como um mal necessário. Encare como a oportunidade que Deus te deu para trazer transformação com base no Evangelho. Porque o Evangelho transforma corações, e corações transformados transformam uma cidade. Nós estamos começando a provar e ver isso. Há muitos anos nós oramos e pedimos a Deus que surja na nossa cidade escolas confessionais, comprometidas com a fé, mas também comprometidas com o desenvolvimento social da cidade. Nós estamos começando a ver. Nós devemos orar para que Deus levante homens e mulheres comprometidos com esta visão de transformação e que os insira nas esferas de poder da nossa cidade, nas câmaras, no legislativo, nas autarquias administrativas. Nós devemos orar para que Deus levante homens comprometidos com Cristo, homens e mulheres, e os insira nos meios corporativos, que podem contribuir e muito com a transformação cultural e social de uma cidade, e que eles possam ser usados como mecanismos e meios de graça para transformar este lugar. Eu quero encerrar relembrando você que faz parte desta igreja. Esta é uma igreja para a cidade. Você é a igreja para a cidade. Você foi chamado para habitar nesta Babilônia espiritual da qual nós vivemos, chamada cidade, e atuar como um agente de transformação. Orar e interceder pelo bem e pelo desenvolvimento deste lugar. Atuar e cooperar para que este ambiente se torne o melhor ambiente do qual nós vamos habitar. Os nossos filhos vão habitar, até que o Senhor, na sua graça e misericórdia, resolva nos recolher, ou Cristo retorne em graça para chamar o seu povo. Até lá, queridos, nós habitamos neste lugar e devemos atuar como uma igreja na cidade, para o bem da cidade, para que possamos agir com graça na cidade, para que possamos transformar por meio do Evangelho de Cristo a cidade. E assim nós teremos um lugar muito mais agradável para a habitação, não só do povo de Deus, mas para aqueles que ainda não foram chamados e impactados pelo poder do Evangelho, que eles possam olhar e perceber a diferença que o Evangelho faz quando é inserido em um lugar. Isso demanda trabalho, queridos. Isso demanda reflexão.
Isso demanda transformação, mas foi para isso que o Senhor nos chamou. Quero orar com você que nos acompanha de casa e vocês que nos acompanham aqui presencialmente. Que Deus continue abençoando essa obra, abençoando essa igreja, abençoando essa estrutura da qual a igreja faz uso desse espaço. Para que, com a graça de Deus, nós possamos ver mais igrejas para a cidade sendo plantadas nesta cidade. Para que nós possamos ver as igrejas da nossa cidade voltando os seus olhos para este elemento de transformação para o qual nós fomos chamados e possamos atuar nele. Senhor, nós te agradecemos imensamente por este primeiro ano de plantação desta igreja. Nós temos certeza, Deus, que foi o Senhor que trouxe esta igreja para esse lugar e plantou ela neste ambiente. Que ela possa, Deus, atuar e transformar, ser um agente de transformação neste lugar. Que ela possa impactar essa sociedade, que sirva de modelo para outras igrejas que serão plantadas nesta cidade. Para que tenhamos, Deus, o Evangelho de Cristo Jesus sendo impregnado, sendo, Pai, colocado de forma estratégica neste lugar, e que Ele possa transformar corações que transformarão essa cidade, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio de novas igrejas que são plantadas na cidade e para a cidade. Que possamos amar, Deus, esse ambiente, que possamos amar a cidade que nós estamos inseridos, que possamos viver de forma transformadora, radicalmente diferente daqueles que aqui habitam, e que eles possam perceber que essa diferença não se encontra em modelos e não se encontra em ideologias, mas se encontra no Evangelho de Cristo, que transforma o nosso coração. E que o teu povo, Deus, unido, possa atuar para o bem desse ambiente do qual nós estamos inseridos, a cidade. Para que possamos atuar como agentes de transformação, como agentes de graça, como cartas vivas do Senhor neste lugar. Assim nós oramos, pedimos a tua graça sobre esta igreja, que ela possa desenvolver e prosperar para a honra e glória do Senhor, que ela continue alcançando corações e transformando esses corações pelo poder da tua palavra e do Evangelho de Cristo Jesus, e que eles possam ser enviados como agentes de transformação em cada lugar que o Senhor os colocou. Que possamos, Deus, olhar para esta Babilônia como o lugar que o Senhor nos trouxe e nos colocou. Para que possamos, Deus, claro, aguardar com expectativa o grande e glorioso dia que estaremos contigo, mas que enquanto estamos inseridos aqui, possamos entender que foi o Senhor que nos colocou aqui, para que possamos atuar, trabalhar e orar e interceder para a prosperidade do desenvolvimento dessa sociedade, e que assim o teu povo também possa se desenvolver e prosperar. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Amém e amém. Pastor Bernardo.